Olá pessoal, eu sou o professor Tinoco e começa agora o módulo 4 de classificação de bioprocessos. Neste módulo 4, iremos ver outras classificações de um bioprocesso, de modo especial o desenvolvimento do agente biológico, que pode ser feito em superfície ou de uma maneira submersa. Um caso especial de desenvolvimento em superfície são os processos fermentativos no estado sólido. E um caso especial de submerso são os processos fermentativos em profundidade ou também no estado líquido. Começando então o processo fermentativo no estado sólido, ele é caracterizado pela ausência de água livre ou ainda de água líquida. Como a gente pode ver aí ao lado, nos Erlings, nesses bioreatores a nível de laboratório, não há presença de líquido, só a presença de material sólido. Esse material sólido pode tanto ser uma matéria-prima, que contenha um substrato, a fonte de carbono, quanto uma matriz inerte sólida, que irá suportar o substrato, essa fonte de carbono. Quando o meu material sólido é a minha matéria-prima, o meu processo fermentativo é classificado como em estado sólido. Quando eu utilizo uma matriz inerte, que não vai reagir nem com a minha célula, nem com o meu substrato, mas simplesmente suportar o substrato e, consequentemente, a célula que estará aderida sobre esse substrato e o produto formado também em superfície, esse processo recebe o nome de semissólido. Independentemente de ser sólido ou semissólido, tanto células quanto produto estarão nas superfícies do meu material sólido, do meu substrato sólido. Esse processo, embora não tenha água livre, não quer dizer que não tenha água. Ele tem água sim, porém essa água está encontrada na forma de ligações. Ou seja, essa água está ligada nos interstícios do material sólido. E ela que será disponibilizada ao micro-organismo em contato direto com o material sólido para que o processo, então, possa acontecer, já que todo ser vivo necessita dessa água para poder sobreviver e realizar as suas funções e as suas atividades celulares. Bom, o processo fermentativo ele é caracterizado pelo uso de micro-organismos do tipo fungos filamentosos, que são micro-organismos capazes de se desenvolver, de crescer e de converter substrato em produto numa condição de limitação de água, ou uma condição restrita de água, diferentemente de outros micro-organismos que não possuem essa capacidade. Normalmente, o processo FES é conduzido em batelada simples, como a gente pode ver novamente na figura ao lado, porém, em alguns casos, para a produção de determinados compostos, essa condução pode ser feita em batelada alimentada ou de uma maneira contínua. Mas, de um modo geral, a grande maioria dos bioprocessos são conduzidos em batelada simples. O produto que é gerado pelo micro-organismo que se encontra na superfície do material sólido, do substrato, também estará presente na superfície desse substrato ou desse material. E como então removê-lo ou recuperá-lo? Por meio da extração utilizando água ou solventes, quando esse produto é uma enzima, um ácido ou um álcool, ou simplesmente pela secagem desse material sólido, se o objetivo é a produção de biopesticidas para a área aí agrícola, cuja aplicação será direta sobre as plantações, sobre as vegetações. Okay? Então, a extração ela se dá ou por meio de um material líquido, como a água ou solvente, ou simplesmente pelo processo de secagem. E onde acontecem os processos fermentativos sólidos? Nos chamados bioreatores do tipo bandeja ou tambor rotativo. No bioreator do tipo bandeja, nós vamos ter bandejas com material sólido distribuídos numa área superficial, tal que, ao passar um fluxo de ar rente, paralelo ou superficialmente a esse material, contendo células aderidas, esse oxigênio será transferido para as células, permitindo então o seu crescimento, o seu desenvolvimento, para que então haja biomassa celular que irá converter substrato em produto. Essas bandejas são acopladas umas sobre as outras, com esses espaçamentos para permitir a passagem de ar, mas nós conseguimos perceber que esse acoplamento acaba permitindo a compactação do material, que acaba, então, sendo um equipamento mais barato, por ser menor e mais simples, do ponto de vista de instalações. Já o tambor
rotativo é aquele bioreator que irá conter o material sólido e que irá girar em torno do seu próprio eixo, promovendo, além dessa entrada de ar superficial, a mistura desse meu material sólido, de forma que ele possa, então, entrar em contato com esse ar e as transferências de massa de oxigênio para os micro-organismos que estarão presentes nesse material sólido possam acontecer. No processo fermentativo sólido, um dos parâmetros mais importantes é a atividade de água e também a umidade, justamente por conta do fato de a água não estar disponibilizada na forma livre, mas está, como eu disse, ligada no material sólido nos seus interstícios. E é justamente essa água que ali está que será utilizada pelo micro-organismo. Então, o controle da quantidade dessa água é fundamental para que o processo aconteça de uma maneira adequada. Já os outros parâmetros, como pH, temperatura, agitação e a própria disponibilidade de oxigênio por meio dessas correntes ou essas entradas de ar, é um pouco mais complicada de serem analisadas quando comparadas à fermentação submersa. Porém, elas existem, né? A gente consegue fazer, sim, algum controle, pelo menos da temperatura, embora existam algumas limitações, mas comparado à fermentação submersa, há uma grande dificuldade nessa determinação. Se a gente pensar, por exemplo, no pH, em que é muito mais fácil, por um pH-metro, medir o pH de um meio líquido, como eu faço para medir de um meio sólido? Então, é bem mais difícil numa fermentação do tipo FES, ou de um processo fermentativo do tipo FES. Já o processo fermentativo submerso, ele é caracterizado pela presença de água livre, ou ainda água líquida. Por isso, o estado da fermentação do processo fermentativo é um estado líquido, e por se tratar de um líquido presente no meu bioreator, esse processo também é chamado de profundidade, em profundidade. Tanto substratos quanto nutrientes são solúveis em água, estarão nesse meio reacional contendo água, juntamente com as minhas células, que irão, então, converter esses nutrientes e esses substratos nos produtos de interesse em outras células, ou também serem utilizados para a manutenção das atividades endógenas dos micro-organismos. Quais são os principais micro-organismos aqui utilizados? As bactérias e as leveduras, justamente porque elas não possuem uma capacidade de crescimento, na maioria das vezes, em condições restritas de água. Ou seja, elas necessitam de água líquida para o desenvolvimento. E é por isso que nós utilizamos, a maioria das vezes, leveduras e bactérias. Além disso, esses processos conduzidos de forma submersa ou em profundidade, no estado líquido, são normalmente utilizados para a produção de compostos líquidos, como é o caso de bebidas, cerveja, vinho, ou qualquer outro tipo de meio fermentado usado aí na área de alimentos, ou também como combustíveis, para a produção de combustíveis, de anticongelantes, ou seja, de produtos que são manipulados, que são aplicados já na forma líquida. Independentemente do estado do meu bioprocesso, se sólido ou se líquido, essa condução pode acontecer em 4 escalas básicas. Uma escala de laboratório, uma escala de bancada, uma escala piloto e uma escala industrial. A escala de bancada e a escala de laboratório, e até mesmo a escala piloto, essas 3 primeiras escalas, elas podem acontecer no nível de laboratório. Mas por que somente a primeira se chama de laboratório? Porque são os frascos mais simples, os equipamentos mais simples. Um simples Erlen ou uma placa de Petri contendo material ali solidificado podem ser exemplos de bioprocessos submersos e no estado sólido, respectivamente. Essa etapa, embora pareça boba, ela é o coração do escalonamento do meu bioprocesso. Por quê? Porque todas as condições que forem aqui avaliadas, em termos do substrato que está sendo consumido, da célula que está crescendo, do produto que está sendo formado e das condições que estão sendo avaliadas, temperatura, agitação, pH, aeração ou qualquer outro tipo de parâmetro, deverão ser estabelecidos de uma maneira correta e precisa nessa etapa, para que na etapa 2, na etapa 3, na etapa 4, o bioprocesso possa ser conduzido de uma maneira eficiente. Se essa etapa não for bem feita, todas as outras etapas terão problemas. Todas as outras etapas serão comprometidas.
A diferença da etapa de laboratório para a etapa de bancada é que, feito esse estudo inicial, eu posso melhorar esse controle dessas variáveis por meio de um aparato na forma de um bioreator, com controle de agitação, de aeração, de pH, de temperatura, ou mesmo de entrada e saída de material. Okay? A diferença, então, é essa. Uma escala de laboratório é mais simples, com menos controle, uma escala de bancada é um pouco maior, com um pouco mais de controle. Quando eu quero, então, passar os resultados que eu obtive nessas duas escalas para uma escala de industrial, uma larga escala, eu preciso passar por uma etapa de transição, que é chamada escala piloto ou semi-industrial, em que eu vou verificar ou aplicar todos os conhecimentos da etapa 1 e 2, ajustar o que for necessário para ser ajustado, para então eu ter um bioprocesso estabelecido para ser conduzido em larga escala. Beleza? E a gente tem, obviamente, o aumento aí dos volumes, né? Nós temos de mililitros a litros, para 100 litros em bancada, para 1.000 litros em piloto e acima de 1.000 litros aí para escala industrial. Como que vai acontecer esse escalonamento? Para quem é da engenharia química, haverá uma aula específica em que nós vamos aprender quais são os critérios que devem ser levados em consideração para que cada uma dessas etapas aconteça de uma maneira específica. Para aqueles alunos que não são de engenharia química que queiram aprender mais, só procurar o professor Daniel no e-mail detinoco@eq.ufrj.br, que eu posso explicar para vocês e a gente pode conversar um pouco nesse sentido. Em relação agora aos processos, no estado sólido e submerso, né? Aos processos fermentativos. Quais são as grandes vantagens e as grandes desvantagens? No caso do processo fermentativo no estado sólido, nós temos a simplicidade de meio de cultivo, ou seja, a gente não necessita de água. A gente necessita basicamente de matéria-prima e de célula. No máximo, a gente vai precisar aí de um suporte para sustentar o substrato. Mas, em termos reacionais, de meio de cultivo, nós temos uma simplicidade quando comparada ao processo fermentativo submerso. Além disso, por não haver a presença de água livre, eu acabo não identificando o fenômeno de espumação, né? A presença de espuma dentro do meu bioprocesso. Além disso, como água é vida e eu não tenho, então, essa água livre, eu também ficou lá na bandeja que os meus equipamentos podem ser compactados, isso é verificado de um modo geral para a fermentação no estado sólido, o que acaba economizando em termos de espaço e de custos pelo uso de equipamentos menores. Então, o custo de capital do meu bioprocesso acaba sendo reduzido. Consequentemente, eu também tenho uma menor demanda de energia, o que aí favorece os meus custos também operacionais menores. Além disso, por haver um contato direto entre substrato e micro-organismo, já que eu vou submeter o micro-organismo ou inocular o micro-organismo na superfície desse meu material sólido, eu acabo tendo uma alta taxa de reação, uma alta velocidade reacional. Essa transformação do substrato em produto é muito mais rápida, é muito maior, é muito mais efetiva, melhorando então os rendimentos. Por não haver água livre, eu também não tenho a geração de materiais residuais em grandes volumes, o que do ponto de vista ambiental é um grande ganho. Em termos industriais, a gente chama de sustentabilidade industrial, ou seja, eu vou minimizar a geração de resíduos que irá comprometer aí o meio ambiente ou que vai gerar um custo a mais para o seu tratamento. Além disso, por a gente ter substrato diretamente em contato com o produto numa alta velocidade, o produto que é ali formado, ele será obtido com uma maior concentração e com um menor custo. Por que uma maior concentração? Se a gente parar para pensar na fermentação, no processo fermentativo submerso, a gente vai perceber que o produto que é gerado pela célula, ele vai estar presente em um meio diluído, em um meio líquido. Para que eu possa recuperá-lo e realmente utilizá-lo e transformá-lo em lucro, eu vou precisar
purificá-lo, né, retirar do meio reacional que não contém somente aquele produto, mas vários outros produtos, subprodutos em menores quantidades. Vou ter resquícios de substrato, vou ter células, então eu vou ter que fazer todo um processo de recuperação e de concentração desse produto para que eu possa, então, obter um lucro maior ou ainda uma vantagem economicamente competitiva para o processo submerso. Aqui não, aqui eu já obtenho esse produto de uma maneira mais concentrada. Então isso também é um grande ganho do ponto de vista econômico. A grande desvantagem de um processo no estado sólido, um processo fermentativo no estado sólido, é que poucos micro-organismos são capazes de crescer e se desenvolver em condições restritas de água. Além disso, o controle dos parâmetros fermentativos é bastante limitado. Se a gente parar para pensar na temperatura, por exemplo, numa própria bandeja eu posso ter pontos heterogêneos de temperatura, pontos diferentes, em que as temperaturas são diferentes. E essa heterogeneidade vai influenciar diretamente a eficiência do meu bioprocesso, porque vai comprometer o rendimento do meu produto de interesse. Se eu parar para pensar na agitação, se eu pegar um processo em estado sólido, agitado, e um processo submerso agitado, o processo submerso agitado vai demandar menos energia e, consequentemente, vai ser mais barato que o mesmo processo se fosse feito no estado sólido. Então, esses parâmetros, eles acabam sendo um pouco mais comprometedores para o sucesso de um processo no estado sólido. Outro fator importante aqui é o tratamento do meu substrato, o pré-tratamento desse substrato, que é considerado um pouco mais caro ou que pode ser um pouco mais caro que o processo fermentativo submerso. Por quê? Lá no processo fermentativo, eu posso ter ou não o controle do tamanho das minhas partículas do meu material que vai ser diluído no meio reacional. Porém, aqui, né, lá eu posso ter, como eu posso não ter. Aqui eu tenho que ter esse controle, justamente porque esse tamanho das partículas está diretamente relacionado com a superfície de contato daquele material com a célula que será, então, inoculada sobre aquele material. E dependendo desse tamanho da partícula, dependendo dessa área de contato, eu vou favorecer ou prejudicar as transferências de massa e de energia que ali serão estabelecidas. Além disso, a atividade de água e a umidade são parâmetros fundamentais de controle aqui do meu substrato, porque será a nossa fonte de água para o micro-organismo. Outro parâmetro bastante importante também, outro fator bastante importante, determinante, que pode ser prejudicial para o processo fermentativo no estado sólido, é a extração do meu produto, que está diretamente relacionada à eficiência do meu processo. Não adianta eu produzir com mais concentração, mais barato, se eu não conseguir recuperar aquele produto. Então, a etapa de extração é uma etapa crítica, que deve ser realizada de uma maneira eficiente para que, de fato, meu bioprocesso possa ter sucesso e possa ter uma vantagem competitiva do ponto de vista econômico, além do ponto de vista produtivo que ele já possui. Já o processo fermentativo submerso ou em profundidade, ele permite um controle mais eficiente das condições de cultivo, pH, temperatura, agitação, aeração, de tal forma que eu consigo estabelecer as condições ótimas ou ideais para o desenvolvimento daquele bioprocesso, consequentemente garantindo melhores rendimentos ao bioprocesso. Além disso, por haver um controle especial, por exemplo, de agitação, eu consigo tornar o meio reacional uniforme, ou seja, distribuir de uma maneira adequada o oxigênio, os nutrientes, o substrato ao micro-organismo, de tal forma que esses rendimentos possam ser, de fato, melhorados ou aumentados. Além disso, por se tratar de volumes líquidos, eu acabo conseguindo trabalhar com grandes quantidades do meu material fermentativo ou fermentado. Além disso, como a gente viu lá no cultivo contínuo submerso, eu posso ainda automatizar os processos, controlando de uma maneira mais eficiente as entradas e as saídas e todas essas variáveis fermentativas como temperatura, pH, agitação e aeração, tornando então de fato mais eficiente o meu bioprocesso. A grande desvantagem é que por conta de toda essa automação, de toda essa instalação inicial, o custo acaba sendo mais elevado e até mesmo manter
esses bioreatores, né, de forma que o processo seja submerso, também é mais caro, demandando maior gasto de energia. Outro grande impedimento ou grande limitação do processo fermentativo submerso é o risco da contaminação, justamente porque eu tenho ali água livre e água é vida, pode proporcionar o crescimento de micro-organismos competidores. Além disso, associando essa água à agitação e a alguns outros componentes que possam estar presentes nesse meio reacional, a formação de espuma pode acontecer, o que impede aí o correto funcionamento do bioreator ou também influencia diretamente a atividade celular. Esses produtos são gerados em meio líquido, então eles acabam sendo diluídos no meio reacional, portanto as concentrações são mais baixas se comparadas ao processo no estado sólido. E por conta disso, é requerido uma maior etapa de recuperação, ou uma mais complexa, melhor dizendo, etapa de recuperação do produto, a chamada etapa downstream, que é uma etapa bastante cara, porque aqui eu vou envolver, por exemplo, destilação, extração por solventes mais caros, enfim, para poder, de fato, purificar o meu produto de interesse, recuperá-lo e transformá-lo em lucro. Ok? Beleza. Diante, então, desses pontos positivos e desses pontos negativos, qual processo eu devo escolher? Depende. Essa é a resposta. Depende do produto que eu quero e do micro-organismo que eu tenho disponível para a produção daquele composto de interesse. Por exemplo, se eu estou aí trabalhando com biopesticida, então o melhor micro-organismo a ser empregado é um fungo filamentoso e, consequentemente, o meu processo mais adequado é no estado sólido. Ah, não, eu quero produzir cerveja, eu quero produzir bebida, então eu vou utilizar uma levedura no estado líquido, num processo submerso, já que o meu objetivo é gerar um produto também líquido ao final da transformação, da conversão do substrato em produto. Então vai depender do produto desejado e do micro-organismo empregado. Para revisarmos, então, o desenvolvimento do agente biológico, nós temos dois tipos de processo fermentativo: no estado sólido e no estado líquido, também chamado de processo submerso. Qual é a grande diferença entre eles? A presença de água livre. No estado sólido, nós não temos essa presença, nós não verificamos esta presença. A água que se encontra é a água que está ligada nos interstícios do material sólido. Já na fermentação, processo fermentativo submerso, nós temos a presença dessa água livre. Os principais micro-organismos do estado sólido são os fungos filamentosos, porque eles apresentam a capacidade de desenvolvimento em condições restritas de água. Já no processo fermentativo submerso são as leveduras e as bactérias, porque elas dependem dessa água livre. Pelo fato de, no estado sólido, o contato ser direto entre o substrato e micro-organismos, os produtos são mais concentrados ao final do processo. Já no processo fermentativo submerso, por conter água, esse produto, ao ser liberado no meio líquido, ele é diluído e sua concentração, então, é menor. De modo geral, o que diferencia um do outro é a atividade da água. Água líquida, livre, água presente nos interstícios do material sólido. Ok? Então é isso. Aguardo vocês no próximo módulo. Obrigado, pessoal. Tchau.